Você tem razão, você vive bem. Todo dia você vai se deparar com pessoas que são diferentes de você. E elas têm que ser diferentes de você. Contraindo muita conta, muita dívida. Cheguei pros professores e falei, gente, eu tenho uma proposta pra vocês. Vocês assumem a escola e eu vou tentar tocar outra coisa. Cara, a única coisa que me sobrou foi uma folha de cheque. Eu acelerei um pouco o processo. E todas as vezes que você acelera o processo, pode ter certeza, cara, não vai sair legal. Uma geração que veio, a geração aí com 20 anos, cara, que é muito mimimi. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aqui no Ninja Talks, tá? Eu sou Edson Cavalcante, eu sou o host aqui desse podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma semana. E eu estou com um convidado incrível aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Logo mais, prestem bem atenção. Muitos aprendizados incríveis hoje, tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Para quem tá chegando agora a primeira vez, tá? Nós somos aqui um podcast, né? Do Grupo Ninja, né? O Grupo Ninja é uma empresa de educação, de transformação. E nós ajudamos as pessoas, né? Líderes, empresários, pessoas a evoluírem, né? Na carreira, na profissão, tanto com curso de IA, inteligência artificial, mentorias e muito mais. Para saber sobre nós, aqui tem os nossos links estão aqui embaixo. E esse podcast, como o próprio nome já diz, né? Ninja Talks, a gente traz ninjas aqui em suas devidas áreas para conversar, né? Pra gente trocar uma ideia. E eu tô aqui hoje com o Fábio, tá? O Fábio, ele é um empresário, ele trabalha, né? Na Global Press. A empresa tem 26 anos de mercado, gente. 26 anos que ele iniciou essa empresa. Tem muito aprendizado aqui, porque não é qualquer empresa que fica 26 anos no mercado e crescendo, né? Não é só ficar, crescendo também. A estatística mostra que em 2 anos, 1 ano, 70%, salvo engano, tá? Das empresas saem do mapa em 5 anos, salvo engano. E ele tá 26 anos, olha só que interessante. São 50 colaboradores, ele nasceu lá no interior de São Paulo, ele vai explicar um pouquinho mais, e hoje mora em Ponta Grossa, tá? Tem 2 filhos, duas filhas de 22 e 18 anos e é casado, tá? E ele trouxe um presentinho aqui pra mim também. Então, Fábio, cara, bem-vindo aí, muito obrigado por sua participação, né? Veio lá de Ponta Grossa, a gente tá gravando em Curitiba, né? Não é tão perto, então muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, beleza? Legal. Show de bola. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí a oportunidade, Edson, de compartilhar, né, um pouco das histórias, de tudo aquilo que a gente passou nesses 26 anos, né? Maravilha. Às vezes as pessoas veem hoje, né, a Global, 26 anos, né, tem bastante gente, deve faturar bastante, grandes clientes, mas esquecem do processo. Exato. Né? O processo que a gente levou e passou para chegar aos 26 anos. Aí. Exato. O aprendizado, né, está justamente no processo, né, cara? É igual a Bíblia fala, né, cara? Existe mais, como é que fala? Mais aprendizado no velório do que em festa, né? Então, quantos, né, entre aspas, quantos velórios a gente passa em 26 anos de empresa, quantos altos e baixos, etc. Então, tem algumas perguntas aqui para você aqui sobre isso, beleza? Mas, assim, no modo geral, cara, aliás, ele me trouxe um presente aqui, viu, Você trouxe um presente aqui, não é isso? Cara, posso abrir aqui? Pode. Posso abrir aqui, ó. Eu não tinha aberto lembrancinha. Uma lembrancinha aqui, ó, da Global Press, ó. Lembrando que os links também da empresa, da Global Press, eles vão explicar o que a Global Press faz daqui a pouquinho. O do Fábio também, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá, gente? Pra você conectar ali com ele. Vamos ver aqui, ó. O que ele trouxe aqui pra gente, ó. Ó. Pô, cara, adoro esses brindes, velho. Muito massa. Gosto muito. Muito obrigado. Suporte de celular, cara. Ó. Até falando com a produção ali, ó. Adoro esse suporte aqui, porque você consegue colocar o celular aqui assim, né, cara? Eu vou até estrear aqui já, ó. Deixar aqui disponível. Isso. Muito bom. Legal. Canetinha, beleza? E também aqui, ó, da Global Press, certo? Show de bola. Fabião, vamos trocar essa ideia aí, então, cara. Me fala um pouco de você e da Global Press, no modo geral, e aí vamos aprofundando aí. Joia. Então, Edson, a Global, há 26 anos atrás, começou, na verdade, com uma escola de informática. Tá? Eu, na época, uma tia me ajudou muito, a gente acabou abrindo a escola e concorrendo com na época, com 2 nomes pesados, 2 franquias grandes. Deixa eu ver se adivinho. A SOS Computadores e a... Microcamp e a Microcamp. E CDI. A CDI? Era... Aquela do Semenzato não entrou nessa. Não. Que era... O nome do Semenzato era... Microlins. Microlins havia na época. Microlins. Mas isso foi lá em 98, 99. Legal. Né? Quando tudo começou. No Ronaldo Amarelo lá. E aí, assim, poxa, eu sem muito investimento, né? Para trabalhar o marketing da escola.
Ou seja, eu precisei trabalhar com os recursos que eu tinha, que era o Fábio. Então, o Fábio entrava em todas as escolas públicas, sala de aula por sala de aula, falando, divulgando a escola de informática. Show! E uma coisa que é muito legal é quando você começa a ser um pouco perseguido pelo teu concorrente. É sinal que você está incomodando, sinal que você está no caminho certo. Bem. Exato, né? Começa a te copiar, né? E começa a te copiar. Inclusive, assim... tem concorrentes nossos aqui assistindo ele e me assistindo também. E eu sei que você copia a gente, tá? Eu sei que você copia nós. Mas isso é legal. E quando ouve, né? A gente ouve, né? O Edson que, o cara tá atrás de vocês. Cara, que legal que tá atrás, né? É sinal que você tá um passo na frente, né? Então, o início foi a escola de informática. Logo na sequência, acabei abrindo mais uma filial da escola no município próximo. E aí... Já era Globopress também? Não. Era Info Brasil, né? O nome da escola. E aí, o que aconteceu? E isso é muito importante. Em tudo aquilo que a gente vai fazer, tanto na vida profissional quanto pessoal, né? É você ter foco nas coisas, né? A escola ia muito bem, mas aí... poxa, eu achava legal, o pessoal mexia com uniforme na cidade. Vou trazer também algo de uniforme aqui para dentro, começar a personalizar umas camisetas, personalizar uns brindes, aí abrir uma filial numa outra cidade e aí perdi o foco da escola. Cara, e aí ali as coisas começaram a desandar, houve realmente uma crise financeira. Eu acabei passando as escolas para os professores que trabalhavam comigo na época. Né? E você acha que você perdeu o foco por abrir mais frentes, ao invés de focar mais no frentes, core? exatamente. Eu talvez assim, eu acelerei um pouco o processo. E todas as vezes que você acelera o processo, cara, você pode ter certeza que... Cara, não vai sair legal, né? Tudo tem um tempo, né, para acontecer. E aí eu acabei perdendo realmente o foco, acabou contraindo muita conta, muita dívida. Cheguei para os professores e falei, gente, eu tenho uma proposta para vocês assumem a escola e eu vou tentar tocar outra coisa. Nisso, aqui daí no interior do Paraná, houve uma empresa que me procurou porque o gerente era aluno da escola de informática, falou assim, Fábio, você não dá um suporte para nós lá? E aí começou o suporte técnico, né? Formatação de micro, rede, no primeiro cliente, na verdade. Em 2003, uma empresa já de um porte maior, lá do município de Jaguariaíva, no Paraná, e eu nunca esqueço deles, né? Valor Florestal. Né? E eu sempre cito como referência para mim, sabe, Edson, porque foram pessoas que acreditaram realmente em mim. Eu tinha muito pouco conhecimento para tratar com assuntos técnicos, a parte de servidores, redes. Cara, eu tava lá vamos lá, né? Aí como fazer a gente vê depois. E aí as coisas começaram e os diretores, assim, a gente tinha um relacionamento muito bom, né, pessoal, e acreditaram em mim. Fábio, vai dar conta, fica tranquilo, a gente entende, vamos lá. E aí ali foi realmente uma virada, né? E isso em 2003, Edson, aconteceu. E, cara, eu saía de Itararé, São Paulo, e trabalhava de segunda a sexta em Jaguariaíva, são 55 quilômetros. Eu fazia esse trajeto todos os dias, bate e volta, bate e volta. De carro, de ônibus? De carro, né? E aí no início, cara, tem algumas pessoas na vida da gente que são marcantes, você não esquece, né? Sim. E eu tava sem crédito, eu não tinha dinheiro, Edson, para pagar, para colocar combustível. Cara, a única coisa que me sobrou, Edson, foi uma folha de cheque, eu me lembro até hoje, cara, uma folha de cheque do Banco do Brasil. Era o único crédito que eu tinha. Aí eu cheguei num cara, o Célio, era um cara que era um gerente de um posto, ele me conhecia, eu falei, Célio, preciso trabalhar, só que eu preciso me deslocar até Jaguariaíva todos os dias, cara, mas eu não tenho grana para pôr combustível. E eu tô tão ralado, cara, que eu não vou nem pedir para você pegar e tentar abrir uma conta para mim aí, que você vai consultar meu Serasa, SPC. Cara, eu virei sócio do SPC e Serasa. Então, velho, é a confiança que eu peço em você. Se você vê que dá, Edson, Célio, show.
o Célio olhou, cara, pra mim e falou assim, Fabião, eu não podia fazer isso, cara, né? Mas eu vou te dar um voto de confiança. Essa folha de cheque fica aqui comigo, você abastece o mês todo e chegou no final do mês a gente fecha a conta, tá? E aí você vem e me paga com o valor que você receber e você resgata a folha de cheque. Sim. Edson, foram 6 meses assim, cara. Nesse fôlego aqui. Nesse fôlego. Eu pegava a folha de cheque, pagava ele e abria o crédito no mês que vem. E abria o crédito no mês que vem. Deixava a folha de cheque de novo lá, cara. A gente tá falando de quanto, mais ou menos? Oi? Quanto que você tá falando? A gente tá falando mais ou menos? Nossa, isso foi em 2003, 2004. Né? Então, o início foi dessa forma, Edson. Então, algumas pessoas que passaram, né? Assim, a gente tem algo, sabe, Edson, que a gente nunca pode esquecer. Né? Gratidão pelas pessoas que te ajudaram. E o ajuda nem sempre é como o Célio fez. Né? O Célio me ajudou, não no abastecimento, mas na confiança em mim. Exato. Né? Então, tenho uma gratidão muito grande por ele. E esse foi o início. Legal. Né? Aí as coisas começaram a andar lá, eu comecei a me estabilizar. E aí comecei a ter grana para poder pegar aquela folha de cheque... E não precisar mais usar de crédito. Não precisar mais usar como crédito. Legal. Né? E foi aí que você abriu... a Global já estava aberta, basicamente, né? Sim. Só que ela só não era... mudou de nome. Exato. Isso, mudou Legal. de nome. E aí comecei lá, no início era eu e Deus. Legal. O pessoal acreditou, vamos lá... muitos desafios no início, né? Porque para mim era um cenário totalmente diferente e eu não podia decepcionar os caras que acreditaram em mim, né? E aí, de repente, veio já um colaborador, 2, 3, né? E olha que legal, a Valor Florestal, alguns dias atrás, nós patrocinamos um café lá em Ponta Grossa. Eu faço parte de um grupo lá, NDI, Núcleo da Indústria. E aí um diretor da Valor Florestal me ligou, falou, pô, Fábio, você me convidou lá pro café, cara, e tal, né? Cara, eu vou estar aí no dia, né? O café na sexta, na quinta-feira à noite ele me ligou, falou, Fábio, cara, eu nem te disse que sim, que não, mas eu vou estar aí amanhã, dá pra ir? Eu falei, cara, que sim, cara, né? Pô, Renato, vamos lá, cara, né? Te espero lá. Aí fui pro café... E aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? Você faz uma apresentação, e era o motivo, né? Apresentar a Global para Ponta Grossa, para as empresas que estavam ali. E falei de alguns clientes. E aí, no meio, cara, me deu assim... Falei assim, olha, que legal, gente. A Global nasceu há 26 anos atrás, né? Eu tenho um cliente que está comigo até hoje. Valor Florestal, cara. E para não dizer que eu tô falando besteira aqui, eu queria saber dele, cara. Renato, por que você está com a Global Press até hoje, cara? Renato, deixa nos comentários aí. Deixa aqui nos comentários, viu, Renato? Ele vai ver isso aqui, com certeza, né? Renato, deixa nos comentários aqui que a gente vai saber, viu? Aí, no primeiro momento, claro que ele... Puta, você é foda, hein, Fábio? Cara, né? Como é que você não combina antes comigo, cara? Eu falei, Renato, mas, cara, se a gente tivesse combinado, cara, não ia ser legal, né? É legal aqui agora, cara, me fala. Aí ele deu o depoimento dele do porquê, né? Das coisas terem dado certo, da Valor Florestal ter confiado em nós, né? Então, cara, foi muito legal, assim, parabéns, né? Naquele momento. Então, ou seja, eu tenho um cliente que está até hoje comigo, um cliente fiel. Parabéns. Né? E aí... Desculpa, aí... Só para entender assim, ó, até pro pessoal ver também. A Global Press, já entrando até, né, nessa linha, né, de 26 anos de história, cara, muito legal. A Global Press, ela faz o quê? É para serviço do quê? Já me deu um spoilerzinho aqui, mas é legal você falar do jeito que você me falou antes aqui. Sim. Porque, cara, é muito interessante o negócio que ele faz. O que a Global Press faz? Edson, a Global, ela monta toda a infraestrutura de TI para você trabalhar. E quando a gente fala de TI, eu falo TI/telecom, né? Esse estúdio aqui com câmeras, com Wi-Fi, com internet que não pode falhar, né? Então, assim, a Global, um dos serviços é esse, é preparar o estúdio para você poder trabalhar,
Legal. Né? Te dá redundância de link de internet, o que você faz hoje sem ter internet, né? Então, a gente vem, coloca um link, se cair um, sobe outro automático e mesmo sendo via cabo, pode haver um rompimento de cabo. A gente ainda trabalha com links aí de satélite, que hoje são show de bola. E então, ou seja, a gente faz toda a infraestrutura para comunicação. Rede, né? Dados, câmeras, né? Hoje, alguns clientes aí, cara, trabalha com câmeras assim que a gente fica até com medo, sabe, Edson, de ver a capacidade que essas câmeras têm de identificar o que você está sentindo. Sério, cara? Isso assusta um pouco. Temos um cliente, a Klabin, né? Não tenho... Assim, a Klabin já está com a gente já há um bom tempo. Legal. Já conta a história do início com empresa, ela. inclusive. Sim. Nossa, uma tremenda de uma empresa. Nas catracas de acesso dos funcionários à fábrica, então esse funcionário ele passa, né, pela catraca e aí a câmera foca nele, no semblante dele. Se essa câmera... E a inteligência artificial por trás dela, né? Que seria o software. Identifica que o Edson chegou lá para trabalhar. E o Edson apareceu com o olho um pouco vermelho e o semblante não tão ativo. E o Edson trabalha numa área onde exige 100% de foco, de atenção, porque senão pode realmente acarretar risco à saúde dele e à saúde, né? Das pessoas que trabalham com ele. Essa câmera identifica que o Edson parece que não tá legal. Cara, o que ela faz? Ela não deixa o Edson entrar. Ela automaticamente direciona o Edson para medicina da empresa, para avaliar você, né? E ante isso, ela consegue ainda fazer uma busca aonde o Edson andou no final de semana. Nossa. Então ela vai lá buscar no teu Facebook, no teu Instagram, né? De repente tem uma foto do Edson lá no sabadão, né? No domingo. Ou seja, peraí, cara, o que o Edson... E com um copo na mão, né? Não é discriminando... Não, com certeza. De forma final nenhuma. De semana, tal. Só que você... sob o efeito, né? De álcool, de alguma coisa, pode comprometer realmente o foco naquilo que você vai fazer. Claro. Então ela vê um risco em você. Né? Então, o que ela faz? Ela direciona você para a medicina para avaliar você. Não, o Edson não tá legal hoje. Então, vamos fazer o Edson voltar para casa. Cara, que interessante. O que a Global faz? Eu garanto toda a instalação dessa câmera, a parametrização, configuração dela, né? Colocar ela no local ideal, levar a rede até ela, né? Levar o cabeamento, seja lá o que for, para que ela jamais deixe de falhar. Que é um cara que não pode falhar. Que interessante, cara. Então, envolve inteligência artificial, com certeza, inteligência também. Artificial. Cara, que legal. Sim. Muito, muito interessante mesmo o negócio, né? Você até comentou também que, né, de um dos clientes que você tem, que é a Komatsu, né? Que é gigantesca. Sim, também. Uma coisa bem legal que você comentou aí nos bastidores. Acho que é legal você falar também. Sim. Como é que é essa história aí do link com satélite em máquinas lá e tal? Hoje, Edson, a gente trabalha muito com os links da Starlink. Né? Hoje é um modem pequeno, né? E aí você carrega ele para onde você quiser, na verdade. Fizemos um projeto junto com a Komatsu. A Komatsu também é uma puta de uma empresa e pessoas assim, cara, que eu estimo muito. O Ademir vai olhar depois desse podcast. Legal. O Ademir é um cara que, além de tudo, eu tenho uma admiração muito grande por ele. É um cara que sempre acreditou na gente, um puta de um parceiro e amigo, né? Um irmão nosso. Fizemos um projeto junto com ele. Ele precisava ter informações dessa máquina em tempo real. O que tivesse acontecendo no campo, o que é essa máquina primeiro, né? Essas máquinas que a Komatsu... Komatsu tem máquinas, tá, pessoal? Um maquinário de estradas, né? Bem gigantescos, né? Isso. E as máquinas a qual estamos falando são máquinas que fazem o corte de madeira na floresta, né? E depois essa madeira vai para as fábricas, né? Para fazer compensado, celulose, enfim. E essas máquinas, elas têm... Você precisa mensurar a quantidade de horas trabalhadas nela, e estar muito atento para que ela não pare, né? Porque uma máquina parada, 1 hora de uma máquina parada é uma puta de uma grana, exato. Né? Deixa de produzir. Então, o que a gente fez? A máquina, ela na verdade, ela dá todas as informações
que estão acontecendo nela, a hora trabalhada, se está tendo, pode haver algum problema nela, ela dá essa informação. Legal. Só que você tem que ir até ela, plugar um pendrive nela e pegar a informação e aí mandar para alguém processar. E a Komatsu queria fazer com que essa informação chegasse de uma forma mais rápida até alguém analisar. E aí o que a gente fez junto com eles? Pegou o link da Starlink, desenvolveu um case em cima da máquina, colocamos esse link, esse modem e protegemos ele, porque a máquina está no meio do campo, então pode cair galho, pode cair árvore em cima, pode cair que não vai acontecer nada. Que massa. E é essa máquina, imagina essa máquina falando com alguém, Edson. Ela dizendo assim, é o seguinte, eu tô há 1 hora praticamente parada aqui. E esse tempo parado se deve a uma manutenção que se faz necessário acontecer, que senão você vai me quebrar. Quando esse alerta em tempo real chega para alguém, né, no escritório aqui de Curitiba ou no escritório em São Paulo, seja lá onde for, automaticamente, isso tudo de forma automática, tá. Edson, é acionado o pessoal da mecânica, que já vai de forma antecipada. Que vai de forma antecipada para campo, para olhar aquela máquina, já sabe onde ela está, e aí ele mete um óculos de realidade virtual, cara, e vai para a máquina, e aí, de repente, se ele não tem tanto preparo e tanto conhecimento técnico, esse óculos de realidade está linkado com o link de satélite que ele levou, nem usando o link da máquina, é um link que ele carrega nas costas, e aí ele aciona o suporte técnico, ou seja, um especialista que está lá na Alemanha, que está lá no Japão. Você imagina o cara olhando para a máquina ali direto. E com o suporte de um cara que está muito distante, independente de onde, sim. E o cara mostrando para você, olha, o problema está aqui. E esse problema aqui, ó, está nessa página aqui no manual. O cara tá olhando o suporte dele. Cara, que legal. Show de bola. Muito interessante, né? Para o pessoal conhecer a Global Press aí. Sim. Cara, quero um dia visitar, inclusive, né? A empresa lá. Para quem tá ouvindo a gente aí, eu vou visitar um dia lá. Vou filmar tudo isso aí, viu, cara? Sim, quero conhecer esse negócio. Quero colocar esse óculos também. Cara, muito legal mesmo. Agora, indo para a parte ali do Fábio ali, né? Empresário ali, o profissional, enfim, que tá ali no dia a dia. Cara, me diga, como é que foi e como é que está sendo, né, para você, assim, a questão dos fundamentos, né, cara? Ou seja, Sim. a parte ali da liderança, cara, você tem que ter um pulso firme na liderança para conduzir tudo isso, porque ao mesmo tempo que conduz uma mão de obra específica, né, manual, talvez até para fazer as instalações e tudo mais, mas envolve muita tecnologia também e um conhecimento bastante apurado em tecnologia, né? Sim. Como é que é como é que é isso para você? A mão de obra para isso, você que qualifica, você que já tem gente qualificada para isso, como é que tá o mercado nesse sentido para você? Edson, assim, hoje você tem pessoas que saem da faculdade, geralmente para a área de tecnologia, você vê muita gente, faculdades que formam pessoas em engenharia da computação, a parte de sistema hoje, né? A parte de pessoal que vai para mídia social, mas você não encontra profissional para infraestrutura de TI, que é montar toda a infraestrutura e garantir que tudo funcione. Um sistema precisa de uma infraestrutura para poder funcionar. E o que acontece? Realmente há uma deficiência bastante grande em buscar profissionais que tenham, né, já tenham uma certa experiência, né, na área. O que a Global faz, Edson? Primeiro, cara, isso é um princípio que está lá dentro e sempre deu muito certo, e por isso que colaboradores da Global são muito vistos até mesmo pelos clientes nossos. Assediados. Né? Assediados pelos clientes nossos. Né? Edson, você tem, antes de mais nada, um ser humano. Que pode ter conhecimento técnico, não, mas ele é um ser humano. Sim. Que tem emoções, que tem problemas, não é? Que tem personalidade que é diferente da sua. Não é? Então, e isso para nós é o mais importante do que esse cara altamente técnico. Não é? Então, a gente, assim, não que a gente contrate pessoas 100% zen, cara, uns caras 10, que você não vai ter problema com eles. Quem diz, cara? Que é isso, né? Então, mas, assim, nos chega colaboradores que você identifica nele. Cara, esse cara, legal.
É um cara que tem, sim, alguns problemas aí de cunho pessoal, que ao invés da gente descartar esse cara, vamos trazer ele para dentro, cara. Vamos moldar ele, né? Vamos conhecer um pouco ele, a história de vida dele, né? Por que ele é meio rebelde assim? Um cara que tem um puta de um potencial, já foi descartado algumas vezes, porque é um cara ruim de lidar, é um cara... Mas, cara, assim... poxa, ruim de lida, mas alguém alguma vez parou e ouviu a história dele? Para aconselhar ele ali. Para aconselhar, para orientar. Edson, como Curitiba não é também, eu acho mais ainda, né? Você encontra muito morador de rua, né? E muito morador de rua que chega a pedir na sua casa, né? Onde tem fluxo de gente, você vê muito morador de rua. Muita gente aponta o dedo e diz, um vagabundo lá. Né, cara, pedindo, sai de perto de mim, você desvia, né? Mas, por experiência, quando isso acontecer contigo, qualquer um aqui do estúdio, ganha, na verdade, 5 minutinhos, conversa com esse cara. Rapaz, minha esposa que vai me ouvir aqui agora, eu faço tanta doideira com essas coisas, cara. Eu já coloquei gente dentro do carro, já levei no mercado, meu Deus, a pessoa tava toda... Sim. É que eu não fico falando, óbvio, né? Que é aquela história que a mão direita faz, a esquerda não saiba. Não precisa. Não fico divulgando, mas... Vixe, cara, eu já tive uma vez que lavar o carro, aquela higienização profunda, porque eu vi um cara, foi um dia que eu tava voltando, né, de carro ali, tava bem feliz, foi um dia maravilhoso de vendas pra mim. Aí o cara passou assim, e aí pedi, falei, pô, cara, eu tava bem... Eu falei, pô, dá uma ajuda pra esse cara. Dei a volta ali e tal, peguei o cara... Entra no carro aí, mano. Vamos fazer uma compra aí pra você, alguma coisa e tal. Sim. O cara entrou, começou a chover, mano. E ele tava com bastante odor ali de xixi, cara. Assim, mesmo. E eu lá dentro do carro, e chovendo, fechei a janela, o ar-condicionado. Falei, meu Deus do céu, cara. O zóio até ardendo, assim. Sim. Só que a pessoa não sabe, ela tá naquela vida, né? E, cara, eu fiz muita loucura, assim. Aí você entra no mercado com essa pessoa, por exemplo, cara, o julgamento é bizarro, assim. Então, é bem interessante, cara. Que, igual você tá falando, né? Às vezes, cara, é só... E a história de vida do cara, ele tinha 22 anos, uma doideira. E às vezes é um conselho que você dá pro cara, velho, que muda o fluxo. Na verdade, Edson, vai muito além, sabe? Eu acho que nem um conselho, é você ouvir. É o cara que sempre foi olhado de forma indiferente, né? E nunca parou ninguém para conversar, ouvir um pouco da história dele. Por que ele chegou naquele ponto? Será que foi escolha dele? Será que foi falta de sorte? Alguma coisa aconteceu no processo de vida dele. Sim. Isso ninguém faz, Edson. Exato. Esse tipo de atitude que você faz, e realmente a gente não... Cara, muito 10 saber isso, tá? Porque assim, Edson... Cara, eu assim, até já entrando um pouquinho no lado de liderança, né? Você me perguntou como lidar com essas pessoas, né? Como você preparar, Poxa, hoje são 50 pessoas, são 50 colaboradores, eu chamo de 50 sócios, porque sem eles eu não faço nada, não é? Assim, você tem clientes cara, com ego e orgulho danado, cara, de grande. Sim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou moldar o cara? Não, eu preciso mudar a estratégia para tratar ele. Não é? Então, quando você assim... E agora, eu vou entrar num tema que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, com placa de igreja. Edson, tem a ver com atitude. Cara, essa atitude que você tem, e confesso que por muitas vezes fiz algo semelhante, cara, isso é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Mas não é você escolher o próximo, Edson. Você ajudar alguém que tá todo bonitinho, né? Arrumadinho, cheirosinho, ajudar ele. Cara, ajudar ele é fácil. Se você pegar o homem... não foi o homem que esteve aqui conosco há mais de 2026 anos... esse cara não... Ele disse uma vez, eu não tô aqui para curar... eu vim aqui para curar os doentes, né? Só que muitas vezes, Edson... O doente é o cara bonitinho, o cara cheirosinho, esse é o doente. Aquele que tá ali que você viu, aquele cara que você levou para dentro do mercado, é um cara necessitado, que necessita de um apoio, de alguém que ouça e que dê uma ajuda para ele, né? Esse é mais fácil, Edson. Sim. Só que esse ninguém quer pegar e ajudar. Todo mundo olha de forma diferente. Sim. Né? Eu costumo dizer que esse negócio de...
ajudar o próximo, aquela história, né? Assim, ao invés de perguntar, né? Quem é o próximo? A ideia é tipo assim, cara, eu sou próximo de quem? Eu estou, né? Nem sou. Estou próximo de quem? Sim. Então não é quem é meu próximo, é de quem eu estou próximo. De quem eu estou próximo. Se eu tô aqui no rolê, vambora. A gente faz isso aí. Claro que existem limites, tal, aquela história também que você precisa se valorizar. Sim. E em certos momentos na vida, não sei se você já passou por isso, mas na minha vida de empresário, assim, cara, eu tive momentos onde você tem que se colocar em primeiro lugar. Em que sentido? No sentido de você só consegue dar carona se você tem carro. Claro. Você só consegue ajudar, levar alguém nas costas se você tá com as costas em dia. Não é isso? Então, é bem esse balanceamento. E aí, cara, que vem, né? E aí eu vejo que você é um cara bem coração nesse sentido, né? Como que você faz ali para balancear esse lado bem humano e resultado e negócios, né? Ali com seus colaboradores, até fornecedores também, clientes, enfim. Como é que é o seu dia a dia ali, né? Exemplos práticos. Exemplo, precisa mandar um colaborador embora, cara. Puta, cara, isso é fogo. Como é que você faz? Qual que é a sua dinâmica? Se dá 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 chances? Ou não, cara, é a primeira, ou eu falei a segunda. Qual que é o seu... Como é que a Global Press, né, como cultura, pensa nisso? São duas situações, Edson. Cara, mandar alguém embora é muito triste. Uhum. Né? É uma coisa que realmente eu, cara, não gosto mesmo. Assim, há situações onde o cara acabou cometendo um ato infracional, acabou quebrando uma regra de segurança, e aí a pressão, às vezes, do cliente, cara, que eu não tenho o que fazer. Então, tem ali algumas situações onde exigem da Global, do Fábio, uma atitude. Um posicionamento. E, às vezes, realmente é o desligamento, né? E quando não, a gente tenta, realmente, Edson. Sabe? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, certo? Mas quando você sente, sabe, Edson, que a pessoa não quer mudar, exato, aí você não tem o que fazer, cara. Aí, assim, você tem que ter em mente que, primeiro, você fazer a pergunta para si. Fiz tudo o que eu podia? Fiz. Então, cara, eu cheguei houve uma situação, Edson, que, poxa, muito chata, e eu precisei, quando eu entrei para assumir a coordenação da área de TI de uma empresa, até lá na minha cidade, um cara que fazia quase 10 anos que estava lá, eu tinha carta branca e precisava mexer no time e tive de dispensar o cara. É um cara que está há mais de 10 anos lá. E aí eu cheguei para ele e falei assim, meu amigo, vem cá, cara, vamos conversar. Eu vou ajudar você hoje. Eu vou dispensar você. E por que eu tô ajudando você? Para que você possa parar e pensar, peraí, cara, onde eu errei, né? Poxa, eu vinha para trabalhar, eu ficava no carro dormindo, né? Eu não entrava aqui para dentro do escritório, entrava, batia meu ponto e voltava pro carro dormir, né? Ou seja, é justo isso, né? Então, eu tô te dispensando hoje para que você possa rever tudo isso que aconteceu, porque não é justo. Não é justo com os demais que chegam às 8 horas da manhã e estão aqui trabalhar, né? Então, cara, na boa, beleza. E eu fiquei muito feliz depois, Edson, que eu vi esse cara depois, cara, legal. O cara começou e perguntei aí depois pro chefe dele, não, cara, pô, o Márcio lá cara, muito 10, cara, nossa, meu braço direito hoje aqui. Em tudo você precisa pegar e pedir, Edson, a orientação para alguém que é maior que nós. Uhum. Porque muitas vezes você acha que você está ajudando o cara, mas você está atrapalhando o processo de Deus na vida dele. Exato. E às vezes o processo de Deus não é castigo, é correção. Nunca castigo, correção. Esse foi corrigido, passou um perrenguezinho, mas, cara, que legal, tá bem hoje. Sim. Que legal, que legal. Me conta um pouquinho mais, cara, das suas batalhas aí para manter uma empresa por 26 anos aí no mercado. E com sucesso aí, crescendo e se atualizando, né? Sim. Entrando numa onda agora com IA, etc., que você está fazendo, bem legal, inclusive. Mostra uma atualização sua, né? Cara, vamos entrar onde o mercado está indo, né? Inclusive, quero saber até a sua opinião depois ali sobre a questão da IA e tudo mais. Quais foram os seus... Claro, foram vários, né? Mas assim, se você fosse falar, cara, os principais erros que você cometeu
erros que, cara, quase te... erro todo mundo comete, mas aquele erro de quase ruína, né? Aquele erro de, cara, se eu tivesse continuado aqui, eu teria fechado tudo, as portas, etc. E me conta um pouquinho mais dessa história, que tem muito aprendizado aí, que eu tenho 11 anos de empresa agora, né? Esse ano, 2025. E quero chegar em 26 e para mais, se Deus quiser. E quero aprender com você. Sim. Edson, o desafio realmente é muito grande, tá? A gente, né, tava falando sobre... né, eu abri, né, a fala até falando do processo. Né? Cara, passar pelo processo não é fácil. Né? Você quer viver o propósito? Show, mas suporte o processo. Né? Então, desafio é todo dia, praticamente. Todo dia você vai se deparar com pessoas que são diferentes de você. E elas têm que ser diferentes de você. Muita gente fala que, pô, uma laranja podre, ela contamina as demais. Show, cara. Um cara negativo, todo mundo abomina. Não, eu não vou nem ficar perto desse cara, que ele é negativo, tudo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão à sua volta e que te apoiam 100%. Tudo é ok, tudo beleza, o Fábio tá certo, vamos lá. E o cara que é o negativo, né? O cara que muitas vezes, pô, esse cara aí é... Cara, nada... Esse cara você tem que valorizar ele. Você tem que ouvir ele para saber se realmente você tá no caminho certo ou não. Colocar pulguinha atrás da orelha tua... Pô, peraí, cara. O cara me falou uma coisa, deixa eu pensar. Não, se não faz sentido, cara, descarta. Agora, opa, peraí. Quando tudo tá 100%, Edson... Cara, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Né? A gente busca 100%, mas quando tá 100%, a gente tá errado. Tá errado. Qual que paradoxo? Sim, exatamente. Então, assim, o desafio, eu acho que antes de mais nada, é você ter o equilíbrio emocional para lidar com pessoas diferentes de você. Né? Erros que cometi, Edson, né? Eu tinha muito isso de que o Edson tem que ser igual ao Fábio. Como se o Fábio fosse o cara perfeito. Cara, o Fábio não é o cara perfeito, né? Então, o Fábio é um cara, hoje vejo, e ainda assim com 26 anos de empresa, é o cara que está aprendendo, né? O que hoje, Edson, digo para você que, poxa, cara, legal, acho que a gente aprendeu e assim, em relação até mesmo à liderança, não é? Primeiro você precisa ter um cara, uma referência a quem seguir, né? Em liderança. Para mim, a gente já tocou 2 ou 3 vezes aqui, né? Esse cara que já está aqui, que ensinou, né? Que ensinou-nos a como lidar com equilíbrio emocional, né? Na verdade, é o maior gestor da emoção que já passou aqui. Né? Agora, eu vou citar alguns exemplos, Edson, né? E que eu sempre trago para junto das pessoas que estão comigo. O equilíbrio emocional, né? Lá no Nordeste, o pessoal tem muito costume de falar, né? Pegou ar na hora, né? Pegou ar é quando alguém fala alguma coisa para você e você não quer responder. Não, e você fica... Pegou ar. Entendi. Não fala nada, né? Mas você pegou ar. E muitas das vezes, o que acontece? Cara, você não consegue controlar a tua emoção e aí você quer responder na mesma altura. E tô falando isso não é tão simplesmente do lado corporativo, no lado do trabalho. Em casa, cara, é assim. Sim. Eu tenho algo comigo assim que também aprendi, né? Ou você tem razão, ou você vive bem. Sim. Né? Porque por trás da razão tá o ego. Né? Que eu tenho que estar certo. Né? Então, quando eu comecei a mudar, na verdade, a mudar o Fábio, aonde o Fábio precisa melhorar, né? O Fábio pega ar facinho, o Fábio quer que as pessoas sejam igual a ele, não é? O Fábio não consegue se conter num momento de crise, que já explode. Cara, na verdade, o problema não estava no mundo. O problema estava no Fábio. Né? Então, quando eu comecei E tudo isso, Edson, como eu falei, eu acho que quando eu descobri o cara para ter referência, gestão da emoção. Em qualquer coisa que você vai fazer, são pessoas envolvidas, diferentes de você. Né? É verdade. E como que você consegue se segurar, Edson, quando um cliente vem, cara, te fala um bando de coisa para você e que muitas das vezes você tá certo e o cara tá errado, mas o cara vem com 2 patas no meio do teu peito.
O que esse cara, quando ameaçado, ele fez, Edson? Né? Quando tentaram apedrejar a mulher adúltera. O cara ajoelhou no chão e começou a rascunhar, né? Na areia, na terra. Sim. Né? Qual é a primeira resposta dele, Edson? Foi atire a primeira pedra? Não. A primeira resposta dele não foi essa. Uma pergunta, na verdade. A primeira resposta dele foi o silêncio. Ou seja, guardou, segurou. Cara, peraí. Você lembra um dos memes de muito tempo atrás, né? Que tinha... Já acabou, Jéssica? A Jéssica tá aqui. Você lembra disso? Não, era um meme de uma menina que brigando com a outra, né? Sim, e lembro, uma cara. macetando a outra no colégio, na frente, cara, e batendo. Depois que a outra cansou de apanhar, ela olhou pra ela. Já acabou, Jéssica. É mais ou menos isso, né? Legal. Todo mundo tentou falou aquilo que queria, mas na hora certa ele falou. Legal. Então, até aqui, ó, pelo que entendi, que você já tinha comentado antes, né? Para você conseguir perpetuar aí na sua profissão, como empresário, como profissional também, né? As dicas que você deu até aqui foi anotando, né? Então, um deles que você falou lá atrás é cuidado com não perder o foco e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, né? sim. Uma coisa que você comentou Sim. ali, né? Isso é bem, bem curioso, eu quero saber mais disso aqui também. E você comentou de, às vezes, ouvir ali os negativos, né? Eu coloquei aqui como ouvir os haters, né? Sim. Porque você tem muita habilidade no hater. O hater é um consultor que você não precisa pagar, que ele te aponta os erros, né, que tá acontecendo ali. Isso é bem, bem interessante. Porque o cara que fala coisa negativa, isso é legal. Ele até fala na empresa lá, cara, eu não quero que vocês... Eu até provoco isso até demais, às vezes, né? Eu não quero que você fale o que eu falo. Se eu falar aqui, se falar ok, beleza. A não ser que você realmente concorde. Mas se você não concorda, fala. Sabe assim? Sim. Interessante isso. E você comentou sobre equilíbrio emocional, né? Sim. A inteligência emocional, né? Emocional. Tem mais algum ponto que você fala, cara, isso aqui é para eu... Que eu Tem. conseguir? O que mais você falaria? Humildade. Humildade. Cara, em humildade em ter consigo que você sabe tudo e nem sempre você tá certo, né? E conseguir realmente assim, cara, isso é uma frase de um filósofo, né? Conhece a ti mesmo, conheça as tuas fraquezas, as tuas fragilidades, né? Então, eu acredito assim que, poxa, você ter a humildade em, cara, eu preciso aprender um pouco mais isso. O dia que você disser para si, você como um empresário, cara, estou no topo, né? Consegui aquilo que eu queria, não tenho mais nada para aprender. Cara, você tá morto. Sim. Rubem Alves falava, né? O que produz pérola é o incômodo, né? É a areia que entra dentro da concha, né? Ou seja, o que nos faz crescer é o incômodo, né? A zona de conforto, Edson, é um lugar muito perigoso. Você achar que você já sabe tudo, né? E quando você tem essa percepção e tem pra si, eu já sei de tudo, cara, é o orgulho falando. Exato. E aí você já não ouve mais ninguém. Interessante. Humildade, Edson. Muito bom. Muito importante. Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, queria ouvir um pouco você também sobre a parte de inteligência artificial, esse novo momento que a gente está vivendo, né, na humanidade, né, como um todo. Você passou por diversas transições, né, mercadológicas e tecnológicas ali. Acho que a gente tem ali similaridade nessa questão, porque os cursos de informática que você vendia na época lá, eu sou aluno desses cursos. Inclusive, quando você falou, né, que ia nas escolas públicas para vender, eu fui fruto disso, inclusive, sabia? De trabalhos como pessoas como você, assim, que foram às escolas, né? Nasci numa cidade bem carente ali, bairro bem carente, e teve uma pessoa que foi lá, mesmo esquema, vai na escola, tal, apresenta, leva o folhetinho, né? A mãe vai lá, tal, volta no dia seguinte e tal. Isso. Foi numa dessa aí que eu fiz um curso de informática, aqueles antigos, né? Windows, Word, DOS, Windows, Word, PowerPoint, CorelDRAW, Dreamweaver, aquela coisa toda, HTML e assim vai, né? E isso é histórico, né, cara? Então, desde o computador, ali, eu peguei essa fase do Windows... Foi no Windows XP que eu entrei assim, mais ou menos, né? Que é o CPU zona enorme, né? Você ligava no dedão do pé embaixo, né? Então, é basicamente isso. Sim. E disquete, aquela coisa toda, né? Então, essa revolução do .com foi muito forte, né? Meados ali, 94 pra frente ali, né? Enfim.
E agora tem uma revolução muito, muito forte também, né? Sim. E você tá legal porque você tá na vanguarda disso também. Claro que de uma maneira bem específica ali, mas, cara, você tá na vanguarda. Queria te ouvir, né? Como um cara que tá nessa frente. O que você tá vendo, cara, essa questão da IA? É algo que realmente é uma revolução mesmo? Você acha que é uma onda que vai passar ou não? Você acha que isso vai substituir as pessoas, os cargos, sim ou não? O que você vê no futuro sobre isso? Olha, Edson, eu acredito que assusta um pouco, sabe? Ver o potencial e o que é possível fazer com inteligência artificial. Né? Eu, alguns dias atrás, aqui em Curitiba, eu estive num fornecedor aqui de software nosso e acabei participando de um momento lá com eles de um cara especialista em IA. Uhum. O que ele nos mostrou, Edson, e o que eu entendi daquilo que vi, é uma inteligência artificial substituindo pessoas. O que se chama hoje, né, os engravatados, do camisa branca, né, que são o pessoal do escritório, né? Ar-condicionado, né? Isso, exatamente, cara. Através da inteligência artificial, você consegue substituir todas essas pessoas, Edson. Sabe que você cria processos, rotinas que venham a fazer todo o trabalho do ser humano, Uhum. sabe? Isso assusta bastante. Dizer, a inteligência artificial jamais vai substituir o ser humano. Cara, conhece um pouco do que é. Uhum. Eu, assim, presenciei ele falando com uma psicóloga que ele criou como inteligência artificial. Uhum. Ele chegando em casa, ele deu bom dia, ali, ao vivo, pra gente, e ele conversando com ela. Aí, ele falou um pouco do dia dele, e aí, pedindo uma orientação pra ela, do que ele deveria fazer. E como agir mediante aquilo que aconteceu durante o dia. Uhum. Cara, é um psicólogo falando com você. Sim. Sabe, hoje assim, né, recentemente nós tivemos um projeto dentro de um hospital, garantindo assim a funcionalidade de toda a rede deles. Você vê os robôs fazendo cirurgia. É bizarro, né? Cara, bizarro. O cara conseguir tirar a pele de uma uva sem um arranhão na uva. Você vê o que o equipamento, né, e a por trás é capaz de fazer. Sim. Né? Ser tão preciso que talvez a mão humana não seja. Uhum. Assusta um pouco, Edson. Na verdade é o seguinte, né? Toda tecnologia depois do celular preocupa. O celular é um cara que, poxa, se você souber usar, Edson, ele aproxima pessoas que estão longe de você, né? Mas se usado da forma errada, ele distancia as pessoas que estão próximas de você. Sim, sim. Né? Você vê hoje crianças, adolescentes, que parece que já nasce com o celular na mão. Uhum. Né? Não há um mundo em volta, né? Há o celular. Né? E vê assim hoje crianças e adolescentes e até mesmo adultos com crises de ansiedade muito grande. Exato. Porque criou-se uma dependência muito grande da tecnologia, não é? A dopamina barata, né? Sim, exatamente, né? Então, assusta um pouco, Edson, sabe? Sim. O que vem por aí, alguns dias atrás eu vi uma fábrica chinesa totalmente robotizada, né? Com inteligência por trás, montando um carro em alguns minutos. Exato. A gente tem aqui no Grupo Ninja vários cursos, mentorias, enfim. Eu tenho uma mentoria só para empresários, né? Que eu ensino inteligência artificial e insiro esse empresário dentro da IA e também já tem diversas empresas também, né? Com treinamentos com isso também. O que eu posso dizer assim, cara, é o que eu vejo, né? Na prática, né? Sim, substitui em algumas instâncias. Sim. Obviamente não tudo, mas em algumas coisas sim. E talvez não precise nem ir tão longe para olhar esse histórico de substituição da IA. Exemplo prático. As máquinas de café, substituir as copeiras, né? Uhum. Em muitas coisas. Nada como um cafezinho bem passado também ali, coado, né? Por uma pessoa, com certeza. Mas as máquinas de café também substituíram. Outra coisa, se você parar para pensar bem, a questão em São Paulo, por exemplo, né? Curitiba também tem, mas no Brasil todo,
cobrador de ônibus, por exemplo, que não foi nem uma IA que substituiu, é basicamente você colocar ali um totem de pagamento, a tecnologia como um todo, né? A IA é mais forte que isso ainda, né? Então, vejo que sim, para quem está assistindo a gente ainda e não acreditou nisso, cara, pode começar a acreditar, porque você vai sim ali. E aquela questão também, às vezes você não é 100% substituído, mas uma empresa, um empresário que está com foco, obviamente, tem a sua razão social, mas também está com muito foco em lucro, é óbvio que muitas vezes o seu trabalho 100% não vai ser substituído. Mas se o seu trabalho for 50% substituído, não vale a pena o empresário, de repente, pagar um cara mais sênior, até sei lá, nível mais sênior mesmo, para pagar por metade do que ele faz. Então, é melhor, às vezes, dividir em 2 júniores, né? Sim. Então, você vai começar a ser substituído em pequenas porcentagens, né? No mercado digital, por exemplo, que a gente está, você vê que o copyright, né? Copywriter, né? Que é uma profissão, cara, incrível e tal, mas a IA começou a tirar um pouco, não tirou 100%, mas ela vai beirando, né? Ela vai tirando uma parte, vai tirando ali, quando você vai ver, 20, 30, 40, 50, 60%, tira, né? Do seu dia a dia. E aí eu acho que é isso que vai, né? Eu estava lendo o relatório lá do Fórum Econômico Mundial, né? Que todos os anos eles colocam o futuro do trabalho, né? 2025 e 2030. Você vê lá as profissões do futuro, né? O futuro do trabalho, assim, na lista lá de 50 cargos, né? Que estão em altíssima projeção, é tudo com base em tecnologia. Sim. É Big Data, é especialista nisso aqui, é carro autônomo, energia limpa, etc, etc. E, obviamente, os cargos que estão cada vez caindo são esses manuais dentro de uma área administrativa. Por outro lado, você vê os trabalhos manuais vão crescer muito. Pedreiro, novamente, arquiteto. Você vê? Que curioso? Cara, mas aí que tá, Edson. O que você acha disso? Cara, assim, Edson, eu converso com... Eu adoro conversar com pessoas, assim, de diversas áreas, né? Pedreiro, encanador, né? E, ninguém quer aprender hoje. Mas... né? O pedreiro, o cara que tem hoje aí seus 50 anos de profissão, uma coisa mais difícil do mundo ele arrumar um auxiliar. Um menino para aprender, para ensinar. Não. E aí a gente falando, né, de pessoas aí, né, de baixo... né, de uma linha de produção básica, o mesmo escritório, auxiliares, né? Cara, se você começa a substituir essas pessoas, né, por inteligência artificial, cara, você vai precisar do supervisor delas, do coordenador delas. Coordenar quem? Supervisionar quem? Então, é uma cascata. Exato. Sabe? É uma cascata e, assim... um dos motivadores, na verdade, um dos motivadores que leva empresas a buscar automação, a buscar inteligência artificial. Cara, eu sou empresário, eu tenho 50 colaboradores e, assim, eu tenho amigos que têm empresas que têm 100, 200, 500 colaboradores. Cara, eu falo pra você, não só eu, mas são heróis, cara. Pra você conseguir sobreviver hoje num país onde o que você paga de imposto é uma coisa absurda, né? Assim, onde se vê, eu não tenho dúvida, eu defendo sim, eu acho que o trabalhador ele precisa se ter um amparo, ter o direito, ter um salário digno, mas, cara, dê condição para o cara que dá emprego para esse cara poder remunerar ele melhor. Sim. E aí, quando você começa... Teve uma cidade aqui no Paraná que, recentemente, se não me engano, é Campo Largo, eu acho, que, cara, baixou um decreto lá, uma lei no município, onde, assim, o atestado, né, médico, né? Cara, agora se você vai ficar realmente internado, legal, cara, eu te dou atestado médico, né? Mostrou um centro de saúde de uma cidade aí, cara, vazia, depois de colocar, né, esse regimento, essa lei. Cara, se tá vazio, por que tá todo mundo são? Cara, porque a grande maioria do que tava lá tava buscando, tava lá para conseguir o seu atestado, para ficar 2, 3 dias de folga, né? Sem trabalhar. Necessário? Sim, mas você não pode se aproveitar disso, né? Então, o nosso, realmente, assim, eu vejo a dificuldade nossa hoje é cultural.
Né? Você tem que ter realmente assim, você fazer um malabarismo para você conseguir sobreviver mediante a carga tributária que você tem. Uma geração que veio, que está hoje aí, né? A geração aí dos anos com 20 anos, 21, 22 anos, cara, que é muito mimimi, né? Pô, eu comecei a trabalhar com 13 anos, cara. Sim. Né? Eu me lembro até hoje, eu fazia tijolo com 13 anos. Né? E assim, vendia jornal, vendia sorvete. Cara, e nunca deixei de ser mais homem, menos homem e prejudicar a minha infância por isso, né? Alguns valores e princípios que eu tenho é lá de trás. Exato. Não teve assim um apoio de não, cara, meu pai você quer? Se vira. Exato. E hoje não tem isso. Hoje você vê uma geração que quer tudo pronto. Exato. E até que esse lance, né, cara, que bizarro, eu tava vendo... Aqui no Brasil, com certeza, né, a gente tá avançado em muitas coisas, mas em outras coisas nem tanto. Por exemplo, tava vendo alguns papers, né, que Estados Unidos e outros países do primeiro mundo, né, já estão começando a investir em cursos e formações, né, das áreas de serviços manuais, né? Por exemplo, mesmo esquema de antes. Alvenaria, pedreiro, marcenaria, engenheiros... trabalhos manuais. Sim. Literalmente. Porque já olhando... Olha só que interessante. Já olhando... Visão de futuro, né? Já olhando que os nossos filhos hoje... dessa geração... A gente já não faz com que esse filha, enfim... vá para um trabalho manual, né? Você não quer mais. Os pais não querem mais que o próprio filho. Então, nós vamos ter uma escassez muito grande de mão de obra nesse sentido. E então, olha que bizarro, né, cara? Como o futuro... O que será do futuro? Porque, por um lado, altíssimo crescimento na parte de tecnologia, demanda sobre isso, profissionais ali, IA, etc. Por outro lado, uma alta oferta, porque essas pessoas não vão querer pintar uma parede mais. Nem sabe fazer? Como é que é? É uma tinta? Eu pensei que era... Você colocava aqui e já pintava... Não, nem vão saber mais isso. E uma alta oferta, né? Aliás, alta demanda de gente para fazer isso não vai ter. Então, eu acho que ao mesmo tempo, né? Tem a galera que coloca na tese que os trabalhos mais bem remunerados, pessoas, enfim, vão voltar a ser as pessoas no trabalho manual. Sim. E no extremo também. Agora, quem tá no meio, o morno, né? Quente ou morno. Aliás, quente ou frio, né? Quem tá no meio ali é um limbo, né? Então, bem curioso, né? O futuro, o que o futuro nos reserva aí, né? E assim, né, Edson, eu tenho 2 filhas, né? É de 18 e 22. E 22. Cara, hoje, a mais nova de 18 começou a fazer o estágio hoje, né? Ela faz... a mais nova faz estética e cosmética. E a mais velha faz psicologia, né? Nossa. E, assim, para muitos, né? Nossa, mas vai começar muito cedo, tem a faculdade e não vai conseguir dar conta da faculdade. Vai sim, cara. Por que não? Não é? Não há uma glória sem esforço, sem renúncia, né? Assim, não dá para você criar os filhos, sabe, Edson, dentro de uma redoma de vidro, cara. Exato. Né? Você orienta, você tá ali, você dá o suporte, mas, cara... Deixa se frustrar um pouco, né? E o mundo aí fora? Exato. Né, cara? Você tem que preparar o filho para o mundo. E o que a gente vê hoje, infelizmente, Edson, é isso, cara. É um protecionismo dos pais, porque realmente você vê muita coisa ruim aí, mas prepara eles, cara, que você não é eterno. Você não é um Highlander, cara, vou viver por quantos anos? Não, né? O mundo tá aí. Então, ensina ele, né, a pegar e sobreviver aí nessa selva. Sim. E uma coisa que tem o nosso mentor lá de recursos humanos fala muito, e é verdade, cara. Na prática, quando a gente contrata bastante jovem também, né? Ali, jovem aprendiz e enfim, estagiários ali e tal, e assistentes no começo. E uma coisa que ele fala é interessante, real. Quando você vai pra uma entrevista, cara, ele falou isso e eu comecei a reparar, e é verdade, cara. Toda vez que você vai pra uma entrevista, você olha um mais novo, assim, uma pessoa mais nova, aquele que... aquele adolescente, aquele jovem ali que teve alguém que foi muito crítico com ele, no sentido bom, tá? Na palavra, igual seu pai foi com você, cara, você vira tal, que jogou duro ali. Sim. É um cara que você vê mais firmeza, você vê mais virtudes, você vê mais potencial de futuro. Aí, por outro lado, você olha ali, um jovem que não teve isso, você percebe que ele é mais mole. Você percebe que ele é mais... não aguenta tanta frustração, e às vezes a frustração é... Sim. Pensei que tinha que pegar esse copo aqui, mas tá ali. Coisas assim, sabe?
Então, você percebe realmente que essa firmeza positiva, Sim. ela é muito necessária hoje em dia, porque quando os jovens que chegam na empresa, cara, tudo despreparado, bicho. E não só despreparado tecnicamente, que tecnicamente a gente dá um jeito. É mental, cara, não sabe. Não sabe lidar, Edson, com adversidade. Sabe? Porque assim, você... veio, o que a gente chama lá, né? De um berço de ouro, né? Pô, sempre teve tudo na vida, né? E aí foi trabalhar na empresa do pai, né? Que um dia vai assumir o lugar do pai. E de repente o pai não tá mais ali. Cara, pro cara construir, de repente, uma empresa, ele teve... A gente falou de processo, todo um processo no início. Um menino desse, cara, que aí acabou fazendo, né? Um curso de administração, fez, seja lá o que for, uma faculdade, uma pós. Cara, show de bola. Mas a prática, o dia a dia... Porque assim, a vida da gente faz isso aqui. Sim. Uma hora você tá lá em cima, outra hora lá embaixo. E o segredo tá, a hora que você tá lá embaixo, você conseguir sobreviver. Né? Não apenas lidar com situações onde tá tudo 100%. Exato. A gente jamais pode preparar as pessoas pro 100%. Exato. Né? Você tem que preparar, na verdade... cara, vamos lá, ó. A gente sempre bate muito nisso, olha. Gente, a gente vai executar tal projeto, né? Mas e se der ruim? O que a gente vai fazer? É o plano B. Né? Se der mais ruim ainda, temos um plano C, né? Então, pensar que tudo aquilo que você planejou pode dar errado. E se der errado, o que eu vou fazer? Sim. E não é pensar negativo. Não é ser estratégico. E adolescentes hoje, a gente vê uma juventude hoje, cara, que não está preparado para isso. Sabe? Infelizmente. Cara, que legal. Muitos aprendizados aí, Fábio. Show de bola. Eu que agradeço. Cara, muito legal. Pessoal, tá gostando aí? Deixa o like aí no vídeo. Pega esse link e manda para os seus amigos aí, seus colegas, para algum pai, para alguma mãe, né? Porque também aí tá passando por isso. E, cara, Fábio, muito obrigado aí pela sua presença. Quero perguntar aqui uma última pergunta aqui, uma maneira mais pessoal, de repente, ali. Cara, como é que é a sua rotina de empresário? Você é o cara que acorda às 5 da manhã e vai pra academia ali, corre, não sei o quê? Ou você é o cara mais noturno? Como é que é a sua rotina ali? O que você faz no final de semana? Qual que é o seu hobby? O que você faz? Sim. Cara, eu adoro jogar bola, jogar futebol. Né? Eu tô tentando criar uma rotina de academia. Tá muito difícil, cara, sabe? Mas eu não sou alguém que... Eu sou muito inquieto, na verdade, né? Eu não é diferente. Não é que eu não esteja contente com o que eu tô fazendo. Mas você quer me matar, cara, me deixar o dia inteiro, Fábio, você vai ter que ficar hoje aí quieto, cara, relaxar. Né? Você sair de uma cirurgia, de alguma coisa e, cara, você tem que repousar. Cara, a palavra repouso pra mim é morte. Então, eu sou muito agitado, né? Mas, assim, é o meu perfil. E gosto de ser assim, né? De pensar, de olhar problemas. Cara, na verdade, assim, se a Global tem 50 colaboradores, eu creio que uns 20 clientes e grandes clientes, não nasceu assim, não cresceu no momento que tá tudo 100%, cara, tudo legal. Nasceu no problema deles. O problema deles é o faturamento nosso, né? E a gente realmente aí foi crescendo e aprendendo. Acho que assim, o Fábio aprende a cada dia, né? Mas a minha rotina de vida, cara, eu tento equilibrar, né? Ter um equilíbrio da minha saúde, né? Com uma boa alimentação. E o mental, cara. A sua saúde mental é muito séria. Você tem que zelar e cuidar dela, tirar tempo para você. Realmente, o relaxar não é você ficar quieto, mas é fazer uma outra coisa, né? Sim. Eu só queria até... Edson, me lembrei, cara, porque assim, a gente... você dá conselhos para alguém, né? O conselho, na verdade, é assim, é algo baseado numa experiência sua, né? Eu vou contar uma experiência bem rápida de um menino que trabalhou, que passou, né, por nós. Uma das coisas que mais me motiva e que me deixa muito feliz, cara, é você ver a história de alguém e que você teve parte na vida dele. Isso é legal demais, né, cara? Putz, cara, isso é uma coisa muito 10. O Giovan era um menino que quietinho, cara, muito tímido, de uma infância muito difícil,
assim, abandonado pela mãe, morava com o pai dentro de um espaçozinho, num barzinho do pai. E assim, poxa, cara, tinha todos os traumas e tinha tudo para dar errado. Esse menino, ele participava de um projeto social, a qual eu... Ponta Grossa. Lá em Jaguareíva. E esse menino, assim, era um projeto social legal, mantido por empresas, e aí começava a fazer a formação do caráter desses meninos, eram 20 meninos, e aí depois de um tempo essas empresas tinham que levar esses adolescentes para fazer a vivência dentro da empresa. E o Giovan, cara, veio fazer a vivência junto com a gente. Legal. Os meninos falaram para mim, Fábio, tem um menino aí, cara, vamos trazer ele. Ah, legal. E, o Giovan, assim... Pô, início para arrancar alguma coisa dele, cara, muito difícil. A história de vida dele, muito sofrida. E quando eu falo muito sofrida, é importante as pessoas que às vezes reclamam de não ter um tênis legal, se deparar com alguém que tem um pé só. O Giovan começou a fazer a vivência com a gente viu nele, cara, puta, esse menino tem um puta do potencial. É quietinho, não dá para exigir dele fazer uma apresentação e coisa e tal. Mas ele tem algo, na verdade, que os coachings fazem hoje, né? E o que Jesus ensinou lá para trás, né? Você pegar a história dos 12 apóstolos, cara, ali não valia nada, nenhum deles. Mas o que ele fez? Ele foi moldando, acreditou e preparou os caras. O Giovan nós pegamos, começamos a preparar esse menino e, cara, muito 10. A evolução dele, que legal, né, como um aprendiz, colocamos o Giovan para trabalhar com a gente. O Giovan ficou 8 anos conosco. Que massa. No 8º ano, um cliente, um grande cliente nosso, o Giovan, nós precisamos alocar ele e ficar nesse cliente por um tempo. Aí eu estava quase vencendo o contrato dele, esse cara chegou para nós e falou assim, Fábio, cara, me perdoe, mas nós vamos levar o Giovan. Vamos roubar esse cara aí. Cara, o Giovan hoje, em resumo, o Giovan tem sua casa própria, tem sua esposa, tem 2 filhos e tem um puta de um trabalho. E olha como o mundo dá volta, cara. Por isso que você não pode jamais desvalorizar, você precisa respeitar todo mundo dentro do seu perfil, personalidade, né? Isso é compaixão pelas pessoas, né? O Giovan hoje é o cara que valida os projetos dele, nossos, dentro desse cliente. Que legal. Parabéns, cara. Muito legal, muito legal. Ou seja, você dá oportunidade, mas não é só isso. Acompanha, cara. Que legal. Parabéns, cara. Parabéns. Legal. Muito legal te conhecer aí. Muito obrigado pela sua presença. Já fica o convite para voltar aí, tá bom? Tem mais histórias aí para você contar pra gente aí. E parabéns também pela sua história de vida, história empresarial também. Como eu falei, não é qualquer um que chega nesse período, né, de empresa. Às vezes a gente busca ser a águia, busca ser ali, mas às vezes a gente precisa ser o camelo, né? Que é aquele que sobrevive por muito tempo. Que às vezes o ganhar não é o ganhar somente, é o permanecer na baixa, que aí você ganha, né? Então, às vezes não é só sobre ganhar, é quanto você consegue aguentar e ficar ali firme, porque altos e baixos vêm. Você já deve ter visto vários players entrar no mercado, sair, alguém estrelar, apareceu, meu Deus, que empresa é essa? Do nada, tal. Daqui a pouco sumiu, cadê você? Tal. E esse camelo que você está sendo aí, nesse contexto que eu tô passando, cara, muito legal, muitos aprendizados, tá? Show de bola. Muito obrigado mesmo. Agradeço, Tamo junto e fica o convite para voltar aí mais esse, tá bom? Opa, com certeza. Valeu. E, gente, obrigado mais uma vez aí pela mais um episódio, tá? O contato aqui do Fábio, o LinkedIn é isso? O seu LinkedIn, enfim, os contatos que ele passa aqui pra gente vai estar aqui na descrição. Quiser trocar uma ideia com ele ali, pedir algum conselho, alguma coisa, chama ele lá no LinkedIn, no direct, que ele vai ajudar você. Você fala, eu escutei o podcast e tal, mostra a referência lá, tá bom? Como eu sempre digo, pega aí, curte o nosso episódio, se inscreva no canal, se inscreva aí no Spotify, coloca aí 5 estrelas pra gente ali, que ajuda bastante o nosso movimento aqui, beleza? Se você quer aprender sobre as profissões, né, os cursos do futuro, as habilidades do futuro, dá uma olhada lá nos nossos cursos, lá no Grupo Ninja, que tem muita coisa lá pra você também. Grande abraço e nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, tchau. Valeu, Pablo, obrigado. Valeu.